E aí galera, beleza? Acabei de acordar, como vocês podem ver. Já passo a prévia de que não é tão cedo quanto parece, apesar de eu ter acabado de acordar. E eu queria hoje fazer um vídeo acompanhando o dia, do começo até o final, algumas partezinhas dele. Só que eu tive uns pequenos imprevistos, vai ser assim mesmo, mas talvez a rotina não esteja tão preparada. Eu queria levar vocês para me ver trabalhar, só que a aula que eu daria hoje não vai ter. E ao mesmo tempo minha mãe foi para o hospital porque ela está doente, então talvez algumas coisas aconteçam diferentes. A Juliana também está doente, no quarto aqui do lado, dormindo um pouco para melhorar, que está com febre e tudo mais. A Strike está lá fora, eu acabei de acordar e vi que tem uma infinidade de cocôs e xixis dela. Deixa eu explicar a situação. O cachorro ele é muito pequeno, ele consegue usar os tapetes higiênicos e ir até o quintal, só que ele ainda não tem muito controle das suas tripas e da sua pequena bexiguinha. Então o que ela faz? Acaba sem querer fazendo um xixi, um cocô no lugar errado, e lá vamos nós limpar. Bom, vou limpar o que resta e vamos ver do que vai ser esse dia, beleza? Vou arrumar o cabelo também. Tá me mordendo já? Pessoal, eu tava pensando em alguma coisa que eu nunca mostrei pra vocês que eu tenha. E eu lembrei de uma coisa interessante que talvez os mais novos aí não conheçam. Quer dizer, já ouviram falar, mas não tenham visto de fato ou experimentado de fato. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, gostam... Ai! Quer falar oi? Fala oi. Ai, mordendo meu dedo, ai. Larga, Strike, larga. Isso, muito amor. Agora vai pra lá, vai brincar. Eu sei que muitos de vocês, como eu, gostam de videogame. E eu já tive alguns ao longo da minha vida. Eu tive o Atari pela primeira vez, meu primeiro videogame. Dele eu pulei pro Master System, que foi minha primeira experiência com o Sonic. Depois o Mega Drive, onde eu também joguei muito Sonic, Sonic 2 na época, Sonic 3. Ou seja, eu era uma pessoa do time do Sonic, eu não tinha Super Nintendo, eu não jogava Super Mario World na minha casa. Eu jogava na casa do meu primo, né? Depois eu tive o Nintendo 64. Tive um hiato muito grande de videogame só jogando no computador até ter o Xbox 360 e agora eu tô sem videogame de novo. O que eu queria mostrar pra vocês é um presente que o meu cunhado me deu de um videogame que eu não tive, que foi o Nintendinho. Se você não sabe, aqui no Brasil pouquíssimas pessoas tiveram de fato o Nintendinho que a gente vê, aquele cinzinho com azul e tudo mais. Então criaram-se alguns tipos de plataformas que emulavam ele. Nesse caso o Turbo Game, que é essa peça aqui, que era onde se rodava as fitas do Nintendinho. Eu tenho algumas aqui para te mostrar. Uma muito famosa de todos vocês, mas eu aposto que a maioria, dependendo da idade, nunca jogou realmente o primeiro, que é o Super Mario, que eu joguei esses dias atrás e é difícil demais controlar o controlinho da época do Turbo Game. O Contra, não sei se vocês já ouviram falar do Contra, é eleito um dos jogos mais difíceis de se jogar. Também é muito bom, tem aqui. E alguns outros, Castlevania e coisas do gênero. Eu também tenho alguns, tipo o Duck Hunt, se eu não me engano, que é aquele de matar o patinho e tal, mas eu não consegui jogar ainda, porque dependia de uma pistolinha que você plugava no Nintendinho e ficava jogando na TV, e isso eu não tenho. Mas fica aí uma curiosidade de um videogame antigo que eu tenho aqui, que é bacana se tiver alguma coisa diferente, colecionar plataformas também. Coloca aí embaixo qual que você coleciona. E deixar a dica para vocês que gostam de nostalgia dos videogames e tudo mais, de ouvirem e acessarem o site do 99 Vidas, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Tem podcast semanal sobre jogos tanto antigos quanto novos e várias outras coisas bacanas. Olha o meu celular tocando ali, para vocês verem, beleza? Pessoal, uma última coisa que eu queria falar hoje com vocês e não poderia passar é quanto ao que ocorreu ontem, no domingo, a passagem do impeachment pela Câmara dos Deputados quanto à presidenta Dilma. Independente se você é
a favor ou contra o impeachment, eu acho que existem determinadas coisas importantes pra gente perceber sobre o cenário político atual. E fica atento, pessoal, de verdade, porque não é natural. Não é natural. Em primeiro lugar, o que aconteceu no domingo não foi uma simples sessão de votação por um processo de impeachment. Foi um show. Tudo aquilo que vocês viram as pessoas falando, analfabetismo oratório de alguns, aliás, tudo aquilo que vocês viram eles fazendo era pura propaganda política e veriam o nome deles relacionado a esse tipo de discurso vazio de fato. Porque aquilo é vazio, não significa nada aquilo que eles estão fazendo. Para quem assistiu uma votação normal, num dia comum de votação de processo em Câmara, por exemplo, é chegar no microfone e falar sim ou não e ir embora. Esse showzinho não tem. Era um show tão absurdo que na hora que o deputado Sérgio Reis pegou o microfone, eu achei que ele ia cantar Menino da Porteira, pô. Esse é o primeiro ponto. Não leve em consideração tudo isso. Aquilo é puro show. Segundo lugar, eu vi muita gente comentando sobre o Bolsonaro ou o cuspe do João Willis nele. É sério que vocês estão comentando sobre o cuspe de uma pessoa na outra. Uma pessoa que é extremamente misógina, uma pessoa que é preconceituosa, uma pessoa que é a favor do discurso de ódio, uma pessoa que é a favor da ditadura militar. Na boa. Pessoal, quero que você entenda uma coisa. Em hipótese nenhuma, uma ditadura militar ou você fazer um discurso em homenagem a um torturador é válida em situação nenhuma. Nenhuma pessoa deve passar por tortura. A lei existe para isso. A justiça existe para isso. E não uma pessoa te chegar, arrancar você da sua casa porque acha que você tem ligação com alguma coisa e te torturar, ou torturar seu pai, ou torturar sua mãe, como acontecia na ditadura. Às vezes a pessoa nem voltava em prol da manutenção de um governo militar no poder. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Se você é uma pessoa que apoia esse tipo de situação, apoia um Bolsonaro, existem duas possibilidades que eu vou falar para você. A primeira, você nunca se colocou no lugar uma pessoa ao qual você está apontando o dedo e agindo com preconceito, ou com ofensas, ou com um discurso de ódio. Qualquer pessoa tem em suas cabecinhas um tipo de neurônio específico que se chama neurônio espelho, que é o neurônio responsável pela ação de se colocar no lugar de alguém, de sentir tristeza, bondade, piedade, de sentir camaradagem, e você conseguir se colocar no lugar de uma pessoa e perceber o quão bom ou ruim é uma situação pela qual ela está passando. Se você parar, pensar, você está ofendendo pessoas pela sua orientação sexual, está xingando pessoas pela sua orientação política, você está querendo que morram ou que torturem pessoas por causa que elas não concordam com você, mano, repensa isso. Podia ser do lado oposto, podia ser um parente seu, podia ser você que está nessa mira, tá? Porque quando o ódio é disseminado, ele não escolhe uma vítima a princípio exclusiva. Depois que aquela vítima exclusiva passar, ele vai escolher outro. Tá? Se você não conseguir de forma nenhuma pensar e perceber o quanto é estúpido você sentir discurso de ódio, o quanto é estúpido você querer ser preso dentro de uma ditadura ou elogiar torturadores, independente se você acha que os caras que fizeram isso mereciam, ninguém merece violência, então você, desculpe, é um completo e total babaca e que você sim teria que ser tirado de dentro do convívio social. Porque uma pessoa que prega violência, que prega tortura e tudo mais, ela não está apta a conviver com pessoas de opiniões divergentes, ok? E tudo concerne e aproxima-se do familiar. Parece muito pouco familiar, parece muito distante para você colocar no seu lugar. Mas, por exemplo, o próprio torturador ontem que o deputado Bolsonaro elogiou, o torturador que torturou a Dilma, foi o mesmo homem que torturou uma parente minha na ditadura militar. Então as coisas são muito mais próximas da gente do que a gente imagina. E vamos começar a pensar um pouquinho melhor, né? Como gente, porque não adianta nada você querer que o Brasil seja um país melhor e pensar com uma cabeça de inquisição. Toda vez que uma palavra de ódio ou um preconceito é exaltado, o Brasil retrocessa. Você retrocessa e todo mundo retrocessa junto. Então é isso que eu queria falar pra vocês. O café estava gostoso, a Juliana está começando a melhorar. E eu vou lembrar a todos vocês de se inscreverem no meu canal, quem nunca se inscreveu, compartilhar, clicar gostei. Lembra de falar de qual videogame vocês têm, de qual vocês gostam de jogar. E falar aí a opinião de vocês sobre tudo que está acontecendo. Legal? Falou pessoal, até mais. Tchau, tchau. Cerca, senta. Deita. Não.